Fim de mais um amistoso da seleção brasileira e derrota por 3-2 de virada. Depois de um primeiro tempo muito bom, onde nós fomos muito concisos e dominamos o jogo, o segundo tempo do Brasil é desesperador. O segundo tempo pra esquecer, pra desistir, pra nunca mais lembrar, pra apagar da história. Lembrando muito aquele 7-1 da Alemanha contra a gente aqui no Maracanã. Muito triste, mas vamos falar um pouquinho sobre o primeiro tempo, porque afinal nem tudo é um lixo. Não dá pra falarmos que nada valeu, que a seleção brasileira é uma porcaria, porque não é. A gente teve muitos testes, muitas pessoas estreando, muitos jogadores novos ali, que podem ter sentido o peso dessa oportunidade, outros que foram bem, um só no caso, que é o PH, né? Mas vamos lá, o primeiro tempo, o Japão começa o jogo muito em cima, indo pra cima do Brasil, me surpreendendo particularmente, porque não esperava que o Japão fosse agredir. Normalmente, quando você pega essas seleções menores, elas jogam mais pra trás, encostadinhas, jogando com linha de 5, povoando ali a defesa pra que ninguém consiga entrar. O Japão resolveu sair pro jogo, mas também não tava conseguindo levar muito perigo, não conseguiu dar nenhuma finalização ao gol do Hugo, só ficou aquele jogo meio chato. O Brasil tentava criar e não conseguia, o Japão recuperava a bola, tentava me escapar e também não conseguia. Aí vem a magistralidade de Bruno Guimarães. Caraca, magistralidade, essa palavra existe? Enfim, vem a genialidade de Bruno Guimarães e encontra um passe perfeito pro PH, deixando ele cara a cara com o goleiro. Cara, só quero falar um pouquinho do Bruno Guimarães, porque ele tem sido muito criticado. Muitas pessoas falavam que, o Bruno Guimarães é jogador de clube, ele só joga no Newcastle, na seleção brasileira ele desaparece, ele sente o peso da amarelinha. Rapaziada, o Bruno Guimarães está jogando demais. No jogo passado contra a Coreia do Sul, ele encontra o Estevão naquela bola enfiada, quebrando a defesa, deixando o Estevão cara a cara com o goleiro. E hoje ele faz de novo. Numa linda jogadinha junto ali com o PH, ele recebe a bola, dá na frente pro PH no espaço, quebrando completamente a defesa do Japão. E aí o PH, cara, eu confesso que eu não acompanho muitos jogos do Vasco, mas eu tinha visto muitas pessoas falando sobre ele, falando, olha, esse PH é craque, merece ir para a seleção e tudo mais. E hoje eu falei, não, vamos ver se o PH é tudo isso mesmo. E cara, o PH joga demais. Que 3D maravilhoso, botando na bochecha da rede, um gol primoroso. Olha, talvez nós temos um lateral aí, viu? É claro que ele vai estar competindo ali com o Wesley, vai estar competindo com o Wanderson, uma competição um pouquinho difícil para ele, né? Mas acho que dá para considerar e colocou uma pulguinha na cabeça do Ancelotti. Bom, 1-0 você fala, pô, agora o jogo vai ficar mais tranquilo, o Brasil vai tranquilizar o jogo, o Japão vai sair e nós vamos matar num contra-ataque. Não foi o que aconteceu. O Japão continuou postado, jogando da mesma maneira que estava antes de ter sofrido o gol, fechadinho, e voltou aquele jogo de novo. O Brasil não conseguia construir, o Japão não conseguia sair, até que a bola cai no pé de Lucas Paquetá. E meu amigo, que passe do Paquetá, ele pega essa bola frente da defesa e dá uma cavadinha, deixando o Martinelli cara a cara com o goleiro, soltando aquele míssil. O Brasil amplia, faz 2-0, gol de Martinelli, aproveitando a oportunidade, num lindo passe do Paquetá, né? E aí é aquilo, muita gente fala que a gente não tem talento, que a safra é muito ruim. Cara, não é muito ruim. Precisa ajustar. Você tem muito talento, você tem o Bruno Guimarães, você tem o Lucas Paquetá, você tem Martinelli, Rodrigo, Vini. Precisa ajustar esses caras e fazer com que eles consigam jogar em um conjunto. 2-0 pro Brasil, fim de primeiro tempo, tudo resolvido. Volta pro segundo tempo e o jogo tava tranquilo. Totalmente dominado pela nossa seleção. O Brasil tocava a bola, o Japão não conseguia fazer nada, meio que já estava entregue, só tentando administrar para continuar aquele 2-0. E aí vem um dos erros mais grotescos que eu já vi um zagueiro cometer com a camisa da seleção brasileira. O Fabrício Bruno vai tentar dar um passe, ele perde o equilíbrio, ele cai de costas, assim, ridículo o que aconteceu naquele lance com o Fabrício Bruno. É até difícil de explicar para você que tá me ouvindo. Cara, ele perde totalmente o equilíbrio, cai de costa no chão, deixa a bola ali e o jogador japonês coloca lá no ângulo do Hugo, sem chance alguma pro goleiro. E a partir daí é um apagão total. A seleção brasileira se perdeu psicologicamente e é esse ponto que eu queria destacar. Gente, como a gente sente a pressão jogando um amistoso contra o Japão.
É um amistoso, nós não estamos falando de um jogo eliminatório, não estamos falando de uma estreia de Copa do Mundo, estamos falando de um amistoso e o Brasil sucumbiu psicologicamente perante o Japão. Depois desse lance do Fabrício Bruno, o Brasil desapareceu e estava evidente, os jogadores brasileiros parece que estavam desesperados, era óbvio que o Japão chegaria ao segundo gol e viraria o jogo, e aconteceu o segundo gol, e de novo com uma falha do Fabrício Bruno, essa até um pouco mais aceitável, o jogador japonês toca tirando do Hugo, ele tenta afastar e acaba botando contra o próprio gol, aí o psicológico do Fabrício Bruno já foi embora, já tinha ido no primeiro lance, mas aqui, né, era desesperador, só que acontece, o Japão continua em cima, o Japão aproveita a oportunidade que tem e vê que dá para ganhar do Brasil, dá para passar à frente e continua em cima, num cruzamento para dentro da área, o jogador toca de cabeça, ela bate no Fabrício Bruno, bate no travessão e vai para fora, o juiz marca escanteio, nesse escanteio sai o terceiro gol do Japão, o jogador sobe completamente sozinho dentro da pequena área, e aí faltou o Hugo também sair socando aquela bola, tirando, ele testa em cima do Hugo, era uma bola defensável. Um goleiro como o Hugo, de seleção brasileira, que é cotado para ir para a Copa, não pode perder uma oportunidade como essa, não pode deixar essa bola entrar. Falha do Hugo, virada japonesa. E a partir daí, o Brasil vai para o desespero. Aí o Japão se fecha, aí todo mundo no campo de defesa, todo mundo marcando, sem espaço, campo apertado, não tinha muito mais o que fazer. Vitória do Japão, 3-2. Pela primeira vez na história, o Brasil é derrotado pela seleção japonesa. É de se preocupar e de se preocupar muito, mas eu queria falar um pouquinho sobre alguns jogadores individuais, a começar pelo Fabrício Bruno. Eu acho que a chance dele ir para a Copa já era pouca. Depois da atuação pavorosa que ele teve hoje, acho que não existe chance alguma de ter o Fabrício Bruno sendo convocado para a Copa do Mundo. Eu sei que a gente não pode, vamos vilanizar o cara só por causa de uma atuação, mas assim, é um setor muito complicado. Você tem o Alexandro, você tem Marquinhos, você tem Gabriel Magalhães, você tem vários jogadores nessa posição que estão muito bem. E aí o Fabrício Bruno teve a oportunidade e fez o que fez. Destruiu toda a temporada de amistoso da seleção brasileira. Porque o recorte que fica não vai ser o 5-0 contra a Coreia do Sul. Aquele Brasil que dominou, massacrou, goleou. Não. Vai ser aquele Brasil que tomou uma virada vexatória contra o Japão. E isso passa muito pelos erros do Fabrício Bruno. Mas a gente também não pode depositar tudo na conta do Fabrício Bruno. Carlos Augusto fez uma atuação pavorosa também. Não venceu uma jogada defensiva. Ofensivamente não fez absolutamente nada. A atuação do Carlos Augusto é aquela atuação Gasparzinho, é um lateral que não fez nada, no ataque não apareceu, para defender também não apareceu, se ele não tivesse lá, ninguém teria notado e não teria mudado absolutamente nada dentro do jogo. Pavorosa a atuação de Carlos Augusto. E aí, acho que vale a gente fazer uma mençãozinha pro PH. Acho que ele colocou a pulga na cabeça do Ancelotti e é um cara, o único que valorizou essa oportunidade que teve. Hugo, eu acho que complicou. É uma bola que um goleiro que vai para a Copa do Mundo não pode tomar, precisa defender. E o Hugo tem capacidade para defender. Não sei se é o nervosismo, é uma estreia, é muito difícil. A seleção brasileira, essa camisa pesa muito. Não sei se ele sentiu, mas dava para ter feito melhor. O Hugo já fez melhor, já mostrou que é um grande goleiro. Agora é esperar para ver o que o Ancelotti vai tirar desse jogo. Mas é desesperador, muito preocupante. E eu acho que o Hexa tá muito longe. A gente tem um caminho muito longo para trilhar. E você, o que pensa? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, vem junto comigo, vamos conversar um pouquinho, fala aí o que você pensa, dá para acreditar? Tem que esquecer o que aconteceu nesse jogo, vamos focar no que foi contra a Coreia, tem que remodelar tudo. Qual é a sua opinião? É isso. Muito obrigado se você ficou até aqui, deixa o seu comentário e até a próxima. Falou!